Hoje nós iríamos fazer, quando eu já uso a forma verbal assim, é porque não vamos fazer. Iríamos fazer um estudo sobre a disciplina, faz parte daquela série de estudos que temos andado aqui do presbitério, da disciplina, mas hoje é um dia que não cabe esse assunto, já que nós fomos disciplinados na cruz, né? Houve uma obra profunda de Deus para conosco. Você sabe que eu sou a favor da pena de morte. Por isso que Jesus crucificou ali na cruz a nossa natureza velha, para que nós ressuscitássemos em novidade de vida. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esta área tanto da morte quanto da ressurreição. Gregório de Matos Guerra, um dos maiores poetas barrocos da língua portuguesa, ele diz o seguinte: a voz correndo o voo, braços sagrados, nesta cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e para não castigar-me estais cravados. A vós divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estais despertos, e para não condenar-me estais fechados. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido, para ungir-me, a vós cabeça baixa, para chamar-me, a vós lado patente, quero unir-me, a vós cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Ó Gregório pregando a nossa crucificação com Cristo. Isso não é assunto novo, isso é assunto velho. Isso é assunto do começo. Esmagar a cabeça da serpente e os filhos da serpente, junto com aquele que é o filho da mulher, Jesus Cristo. A morte pode ser até natural, mas ela não é normal. Mas a ressurreição é um enigma para a razão. Como explicar a ressurreição? Ela para nós é um fato que não tem explicação. A ressurreição é o fato espiritual que causa mais embaraço à lógica humana. Nós não sabemos explicar, porque parece que a morte é o fim. Para crer na ressurreição, nós precisamos ser ressuscitados. Temos que ser vivificados, porque ela cria um grande problema para nós. Nós buscamos o valor das nossas vidas naquilo que se desvaloriza. Tudo que nós investimos tempo, com o tempo envelhece e acaba. Vivemos em busca de tudo que nos satisfaça plenamente
Mas nada nos satisfaz, nada dá sentido, senão a ressurreição de Cristo, que traz uma nova perspectiva para nós. E eu queria hoje trabalhar um pouquinho em cima, vamos pegar aqui Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42. Mateus tem coisa aqui que não funciona, a gente quebra logo, né? Diz aí: então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Você sabe que o povo judeu, ele é afissurado com sinal. Ele quer sinal para provar alguma coisa. E os gregos são afissurados com o saber, com a lógica. Tanto é que Paulo, quando escreve lá a igreja de Corinto, diz: os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para um, escândalo para o outro, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele, porém, isto é Jesus, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Pode passar. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguns tradutores dizem: ele estará em 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos agora para o verso 41. Ninivitas, do tempo de Jonas, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Vocês sabem que a cidade de Nínive era uma cidade que Jonas levou 3 dias para percorrer toda. Havia 120 mil ingênuos, inocentes, e isso é calculado como sendo as crianças. Era uma população grande. E pela pregação contra a vontade de Jonas, porque Jonas não pregou querendo pregar, tanto é que ele fugiu. Ele não queria ir para pregar a mensagem para os assírios, porque se houve um povo ruim na face da terra, eram os assírios. Ele pegava uma mulher grávida, abria a barriga, tirava a criança, enfiava um gato vivo e costurava. Daí eu nem conto o resto, porque é terrível. Aí o profeta Jonas é mandado para lá e ele disse: eu não vou pregar para inimigo. Acho que eu vou pregar para um povo desse? Aí ele fugiu e caiu. Depois, se você ler o livro de Jonas, você vai ver que ele desce, ele desce 7 vezes. Aí não podia descer mais porque estava na barriga do peixe, e lá na barriga do peixe, no fundo, ele clama ao Senhor. E ele era tão indigesto que o peixe vomitou ele na praia.
Mas este foi o sinal que Jesus quis chamar a atenção dos incrédulos fariseus do seu tempo. E ele está dizendo que os ninivitas vão se levantar com esta geração incrédula e má e perversa, e eles vão condenar, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus diz aqui, olha, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Aliás, Jonas é o único profeta que veio da Galileia. E Judas é o único discípulo que não veio da Galileia. Aí você guarda esse dado para você depois ir colocando no lugar, para ver o que é. Porque por acaso da Galileia vem alguma coisa que presta, Deus sempre tira do lixo aqueles seus. O verso 42, a rainha do sul. Quem é a rainha do sul? A rainha de Sabá. Se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha os dois pensamentos, o sinal e a sabedoria. Ele põe aqui as duas coisas, que são as coisas que mais pressionam as pessoas. Queremos ver sinais, queremos sabedoria para interpretar, para saber as coisas. E ele diz, está aqui alguém que é maior. Que dia Jesus Cristo morreu? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Hein? Foi mesmo? Você tem certeza que foi na sexta-feira? Aqui tem uma turma mais afiada. Será que foi na sexta ou foi na quinta? Olha aqui, vamos para o versículo 40 de novo aqui. 40. Porque assim como esteve Jonas em 3 dias ou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará em 3 dias ou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Guarde isto. A grande maioria da cristandade acredita que Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Isto é um problema de datação e é um problema de cronologia. Nós temos uma cronologia errada do próprio nascimento e morte de Jesus. Jesus não nasceu no ano 0 da nossa era. Ele provavelmente nasceu antes do ano 4. Porque no ano 4, antes de Cristo, morreu Herodes o Grande. Esse erro do calendário gregoriano tem sido bem estudado agora e é muito possível, a gente não pode afirmar com toda a categoria, mas com mais certeza possível que Jesus morreu no ano 30, com cerca de 33 anos de vida, 33,5 por aí assim. Aí temos algumas coisas. Há um grupo que crê que foi na sexta-feira e tem uma turminha que acha que foi na quinta. Eu mexi um pouquinho nisso aqui só para... Apesar desses dias não serem importantes, se morreu na sexta ou na quinta, não é importante. Mas é importante a gente saber que a Bíblia não vai botar uma coisa no lugar que não está. E eu fiquei muito tempo sem admitir, porque ele ficará em 3 dias e 3 noites. Vamos contar aqui. Quando foi que Jesus entrou
em Jerusalém. Para ser... Qual foi o dia que ele entrou em Jerusalém? No primeiro dia da semana. Que dia seria este? Primeiro dia. Hoje, domingo. Mas que dia do ano? Do mês e do ano. Mas eu não... Pois é, ele entrou no dia 10 de Nisan. O dia em que o Cordeiro Pascal deveria ser preso para ser morto. Segundo Flávio Joséfos, o grande historiador judeu, ali do início do primeiro século, cerca de 300.000 cordeiros teriam sido colocados em Jerusalém naquele dia. Cerca de 1 milhão ou um pouco mais de pessoas estaria naquela Páscoa. Porque aquela Páscoa não era uma Páscoa comum. Ela era uma Páscoa de jubileu. O que é uma Páscoa de jubileu? Você se lembra que Jesus, quando entrou na sinagoga de Nazaré, ele falou: hoje se cumpriu esta profecia. E essa profecia fala do ano aceitável do Senhor, o ano da libertação. Por que o povo judeu foi para o cativeiro da Babilônia? Alguém sabe? Porque a terra não descansou. Deus disse: vocês vão entrar nessa terra lá atrás, lá quando o povo saiu do Egito, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão trabalhar 6 anos, e no 7º ano a terra precisa descansar. Ela vai nascer as pragas, e vão nascer as sementes que caíram, mas vocês não vão colher, deixa a terra descansar. Uma obediência que foi quebrada a partir do rei Saul. A terra tem que descansar 1 ano a cada 6. E no ano 49, que é o 7º descanso, ela tem que descansar 2 anos. 2 anos ela precisa descansar. O ano 49 e o ano 50, que é o ano de jubileu. Imagina que eu tenha uma propriedade, um sítio. No ano 25, depois daquele jubileu, algum jubileu qualquer, eu entrei em dívida. Eu pego o meu sítio e eu vendo para o Márcio, eu estou em dívida, você compra meu sítio. Ele disse: quanto tempo de jubileu para trás você tem? 25 anos, então tem mais 24 para chegar. Ele não pagava pelo preço da terra, ele pagava pelo preço da colheita. Ele ia ter 24 colheitas, ele calculava a colheita e pagava pelo tempo da colheita, porque no ano 50 a propriedade voltava para mim. Porque a propriedade era um bem de família. E ele voltava para aquela família. Se eu tivesse vivo,
voltava para mim. Se eu não tivesse vivo, voltava para meus filhos. Era um ano de jubileu quando Jesus Cristo morreu. E no ano do jubileu há um sábado duplo. João, quando descreve este sábado, disse: era um grande sábado. Por ser um grande sábado, todo sábado é do mesmo tamanho. Mas o sábado de jubileu pegava sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, eu disse que Jesus entrou em que dia? No dia 10. Domingo 10. Segunda 11. Terça 12. Quarta 13. Que é dia do sacrifício? 14. 4 dias depois, o cordeiro teria que ser sacrificado. E Jesus, quando entrou naquele dia, ele entrou como o cordeiro pascual. A nossa Páscoa não é a Páscoa de Israel. A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o cordeiro. Com aqueles 300 mil cordeiros entrando para ser colocados lá no templo, para ser vendidos por aqueles que não tinham cordeiros ali perto de Jerusalém, para fazer o negócio. Na segunda-feira, Jesus voltou lá para limpar o templo. A segunda-feira ele entrou em Jerusalém, ele foi até o templo e ele viu aquela cordeirada toda, mas já era tarde. Vocês sabem que há um ritual judaico, quando aparece a primeira nuvem, muda o dia. E a primeira nuvem não, a primeira estrela. A primeira estrela. Muda o dia, já é o dia seguinte. A noite é que conta o dia. O dia surge, a segunda-feira começa na noite de domingo. Jesus voltou para Betânia. Lá em Betânia ele dormiu, no outro dia ele saiu na segunda-feira e ele passou, viu uma figueira, ele estava com fome. Ele não almoçou naquele dia de que ele entrou em Jerusalém, ele não jantou, ele voltou e de manhã cedo ele saiu sem tomar café. E ele chegou, viu uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. E ele olhou para ela, depois procurou um figo. Aliás, eu disse uma coisa errada, eu disse que a figueira não tinha fruto. Na verdade, a figueira não tem fruto, a figueira tem flor. Aquele que a gente chama fruto de figo, aquele é a flor, os pistilos estão ali dentro. Aí até o profeta Amós vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, antes que os biólogos e botânicos estudassem o caso da figueira no século XIX, o profeta já no século VII a.C. diz: ainda que a figueira não floresça. A coisa da Bíblia não tem erro. Aí o profeta Jesus olhou e disse assim: nunca, olha aqui, 2 vezes, nunca, jamais coma alguém a fruta, o fruto da figueira, nunca, jamais. E foi embora. Foi para Jerusalém, limpou o templo, deu um trabalho. Sabe por quê? Eu era um criador de ovelhas e eu vendia minha ovelha para os sacerdotes. Eu vendia minha ovelha por R$200. E os sacerdotes vendiam para o Maurício, que morava na Grécia e que veio para a celebração do templo, a Páscoa.
e ele não tinha uma ovelha, eles vendiam por R$ 600. Eles triplicavam o preço. Essa é coisa antiga. Judeu sempre foi bom de negócio, mas Jesus disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de negócio. E virou as mesas, e um homem sozinho virar as mesas, expulsar as ovelhas, tirar as ovelhas e virar o mercado, tinha uma autoridade fenomenal. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu estou fazendo aqui para a gente entender o coisa. Na terça-feira, ele volta a Jerusalém e vai ao templo para falar algumas coisas. E quando ele sai do templo, os discípulos disseram: "Ô mestre, esse templo é maravilhoso. E o senhor falou que vai ter um tempo que vai ser tudo derrubado." Aí ele entra com aquilo, ele sai de Jerusalém, vai para o Monte das Oliveiras, e aí ele faz aquilo que nós chamamos de o Sermão das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Mateus 24, 25, ali ele vai contar algumas parábolas e tal. Isso na terça-feira. E ele conta uma série de coisas e mostra o que vai acontecer no final dos tempos. E ele volta para dormir na casa dos amigos dele. Quem eram os amigos dele? Marta, Maria e Lázaro. Ele ia para lá. Betânia fica a 3 quilômetros do outro lado do Monte das Oliveiras de Jerusalém. E Jesus foi, dormiu lá, e na quarta-feira ele volta. E não, ele diz agora para os discípulos: está chegando a minha hora, vocês vão lá na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho, filho de uma jumenta. É até explicação, porque tem jumento que é filho de égua. É um burrinho filho de égua, mas é um jumento, filho de uma jumenta, está lá na casa. Vocês vão lá e dizem para o dono da jumenta: o mestre precisa dele. E depois vocês vão lá num lugar e arranjam um lugar numa casa e dizem que o mestre precisa dele. Tudo o mestre e o Senhor precisa. E eles foram e prepararam. Na quarta-feira à tarde, depois que o sol se pôs, já indo para quinta-feira, Jesus entrou e lavou os pés dos discípulos, celebrou a Páscoa, celebrou a ceia, sai dali, vai para o monte orar e é preso. Julgamento da madrugada, ele foi julgado de madrugada. Vocês lembram que quando Pedro negou, Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro negou, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, e às 9 horas Jesus foi crucificado. 9 horas de que dia? Da quinta. Pode botar os dias. Aí tem uma opção de gente que faz, é só botar a coisa na cronologia. Ele foi para a cruz às 9 horas e saiu da cruz que hora? Às 3. Aí 2 amigos dele, que eram discípulos ocultos, quem eram eles? Nicodemos. Lembra que Nicodemos, ele pregou
para ele Nicodemos, e o outro, José de Arimateia, aquele ricaço, que tinha um túmulo ali perto pediu a Pilatos o corpo, e ele enterrou. Alguns calculam que ele levou mais ou menos 1 hora, porque eles estavam preocupados que o dia seguinte era feriado, era Páscoa. Era Páscoa. Não pode ser o sábado da semana, mas sim o sábado do jubileu, que era sexta-feira. O grande sábado que João se refere. E foi enterrado, o sepulcro, o Monte Calvário, ele fica, vamos dizer que o sepulcro está aqui, o Monte Calvário está na rua Pernambuco, para quem sabe aqui, 1 quadra e pouco, é assim a distância. Ele foi tirado de lá e colocado aqui, puseram uma coisa, fecharam a coisa, e ele ficou ali no Monte Calvário. Lembre-se que o Monte Calvário é a pedra que os construtores rejeitaram. Por que isto? Porque quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, ele construiu tirando as pedras do próprio monte, do Monte Moriá, e eles tiveram que cortar o monte e tirar as pedras. Agora pensa o tamanho daquelas pedras de mármore. A mais leve pesava 3,5 toneladas, e a mais pesada entre 7 e 9 toneladas. Tinha pedras cortadas por igual. Quantas pessoas levaram para construir aquele templo? 153.700 pessoas. 3.700 eram os administradores, os condutores, 80.000 eram os carregadores e 70.000 eram os que cortavam as pedras. Quem era o chefe geral disso tudo? Como é que ele chamava? Deixa eu ver se Irão Abif, o filho do rei, de um importante mestre-rei de Tiro, de Sidom, casou com a filha de Naftali. Ele era mistura. Toda vez que há mistura na Bíblia, há perigo. Este cara é chamado o pai da maçonaria. Eles são os construtores, os pedreiros. E ali nós temos a pedra que os pedreiros rejeitaram, do lado de fora. Essa pedra veio a ser a pedra angular, a principal pedra, porque nela o cordeiro foi imolado e enterrado numa gruta ao lado, que era comprada pelo José de Arimateia e nunca foi usada. Isso aconteceu, dentro da minha compreensão, no final da tarde da quinta-feira. Aí ele passa, então tem um pedaço do dia, porque não se mede os dias em Israel como a gente mede 24 horas. Se pode dizer, é luz e trevas, ou trevas e luz. Então ele pegou um pedacinho da luz da quinta, a trevas, a escuridão da sexta, o dia, a luz da sexta, as trevas do sábado, a luz do sábado e as trevas da noite, as trevas do domingo.
São 3 períodos de luz: a luz da quinta, a luz da sexta e a luz do sábado. As trevas da sexta, as trevas do sábado e as trevas do domingo. 3 dias. E não podia ser menos. Por que não podia ser menos? Porque o profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 1 a 3, vamos dar uma olhinha, 1 a 3. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a alva, olha a alva, a madrugada, a manhã radiante, a sua vinda é certa, e descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. As figuras do profeta são indiscutíveis. Dois dias ele tinha que ficar na tumba, e no 3º dia ele tinha que ressuscitar. Ô Jesus querido, mas isso é tão importante por quê? Porque a Bíblia precisa ser cumprida. Eu gosto desse texto também de Lucas 24, 21, quando ele encontra aqueles 2 meninos no caminho de Emaús, e ele começa a conversar, e eles respondem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia que tais coisas aconteceram. Olha aí, o 3º dia é exatamente o domingo. E para isso acontecer, ele teve que ser morto na quinta-feira, passado esse tempo todo. A outra coisa, o judeu não ia admitir que um morto que não fosse morto de 3 dias tinha ressuscitado. Para eles não havia ressurreição fora de 3 dias. Podia ser uma catalepsia, podia ser um desmaio, e eles até providenciaram botar uma pedra lá e selar a pedra para não acontecer. Então, o grande milagre do cristianismo, o grande milagre de Jesus Cristo foi a cruz. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para resolver problema de casamento em Caná da Galileia. Aquilo ele fez para revelar a sua messianidade, Ele não veio para curar ninguém, ele curou. Ele não veio para matar a fome de ninguém, matou. Para que ele veio? Ele veio para essa hora. Que hora? Às 6 horas da cruz. Ali ele morreu. 3 horas da cruz são substitutivas. Ele morre por nós, é aquilo que se chama de vicário. Ele morre como o nosso vigário, como o nosso substituto, ele morre por nós. E a partir do meio-dia até as 3 ele morre
Eu não vou dizer assim com nós, porque não existe no português morre com nós, mas morre conosco. Ele nos inclui, ele morre inclusivo. Porque o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A nossa natureza iníqua foi colocada sobre ele. E durante aquelas 3 horas o sol se escureceu. Porque ele se tornou o homem mais feio da face da terra, segundo o profeta Isaías, e eu acredito. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê? Porque o seu pecado, o meu pecado e o pecado de todos os que foram salvos foi colocado sobre ele. Isso é tremendo, isso é tremendo. E quando chegou ali por 2 horas e 50 minutos, isso aí é um cálculo meu, né? Ele levantou a cabeça e disse assim: Tetelestai! Está consumado, Pai. Inclinando a cabeça, não foi para frente não, irmão, foi para trás. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou. Daí para frente não é nada mais com ele. José de Arimateia e Nicodemos o tiram da cruz, o envolvem com 36 quilos de unguento, nos panos, puseram um pano na cabeça, levaram para lá e selaram nada com ele, e ele agora está no silêncio da segunda pessoa da Trindade. O silêncio de Cristo. E na madrugada do domingo, diz o texto bíblico de Lucas que era alta madrugada. Alguns admitem que ele ressuscitou antes das 3 horas da madrugada, na 3ª vigília da noite. Mas isso tudo é cálculo, porque as mulheres vieram na alta madrugada para tentar fazer o embalsamamento do corpo dele. Chegaram, o sepulcro estava aberto. E chegaram, tinha uma notícia: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Uau! Aquilo aí é o Pai que faz. Então o grande milagre do Pai, o grande milagre de Cristo foi a nossa co-crucificação com Ele. E o grande milagre do Pai foi a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Foi mais do que eu criar o mundo. Se você acha que criar o universo é grande, é maravilhoso, esse macrocosmos que os cientistas não conseguem dimensionar, dizendo que ele tem fim, mas não conseguem dimensionar, isso é pequeno diante da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Não existe coisa maior do que pegar um rebelde, incrédulo, uma geração má e adúltera, e transformá-lo num filho de Deus eternamente. Não tem nada maior nesse universo. Queridos, a ressurreição de Cristo é o lugar da nossa festa. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Se você e eu tivéssemos a noção da ressurreição de Cristo, nós não seríamos este povo murmurento, reclamador, choromingador, gemedor, essa gente miúda. Eu fui convidado essa semana, eu vou terminar aqui. Eu fui convidado essa semana
para falar num colégio, a escola da minha netinha, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Esbarra só um tiquinho aí. Olha, eu falei agora nordestinamente. Achei. Eu vou ler aqui porque fica mais fácil. Eu falei para as crianças de cabeça, mas eu queria falar aqui para vocês aqui, lendo o texto Filipe e o ovo de Páscoa. Eu também tenho um neto, Filipe. Uma professora ensinava aos alunos do 3º ano. Nesta aula havia uns 10 alunos, todos na faixa entre 8 e 9 anos. Um dos alunos era um menino chamado Filipe. Ele tinha a síndrome de Down. Apesar de aparecer feliz, sempre muito alegre, Filipe mostrava cada vez mais a fragilidade. Ele se sentia diferente dos outros. Vocês conhecem alguma criança de 8 a 10 anos que não é um pouco implicante? É justamente nessa idade que as crianças não aceitam os amigos que são diferentes e eles descartam. Infelizmente, Filipe, apesar dos esforços da professora, não foi aceito pelos meninos, pelos 9. Mesmo assim, a professora fez de tudo possível para que Filipe se sentisse integrado à turma. Filipe não escolheu ser diferente. Ele nasceu assim. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era. E todos sentiram isso. A professora um dia foi bastante criativa. Durante a Páscoa, ela levou para a aula 10 ovos de plástico vazios. Eu tive que explicar para as crianças que ovo de Páscoa não tem nada a ver com Páscoa. Mas ele representa o dia que o pintinho sai é uma espécie de ressurreição. Mas não tem nada a ver com a Páscoa. Nem tampouco o coelho. Aí é o que o negócio pega. E muito menos chocolate, ainda que podemos gostar bastante do chocolate, mas nem chocolate, nem ovo, nem coelho. Nada disso representa. Cada aluno aí recebeu um ovo. O objetivo era que cada um saísse para o jardim da escola e procurasse um símbolo da vida renovada, da vida nova. Naquela região americana, durante o inverno, as plantas ficam como mortas, tudo coberto de neve. Então, a Páscoa sempre acontece na primavera, então começa a surgir a coisa nova. E eles saíram correndo, e depois de algum tempo, todos trouxeram seus ovos e puseram em cima da mesa, e ninguém podia saber de quem era o ovo. Todos os alunos saíram ali, e a professora depois colocou os ovos, e ela abriu dentre aqueles ovos todos, e tinha uma flor muito bonita. Todas as crianças ficaram admiradas. Pois é, a flor só aparece nesta época da primavera. É sinal da vida renascida. Ela abriu outro e tinha uma borboleta. Os meninos disseram: que linda, que bonita. Exatamente, a lagarta virou uma borboleta, é uma vida nova. Que coisa maravilhosa. A professora abriu o 3º ovo, mas não tinha nada dentro.
Imediatamente todos começaram a rir e gritar: isso não está certo, é coisa de gente boba, alguém errou. Foi quando a professora sentiu aquele puxãozinho da blusa e ela olhou e viu que era o Felipe que estava do seu lado. É meu, professor, é meu. É meu. As crianças começaram a rir e a dizer: Felipe, só você mesmo. Você nunca faz a coisa certa. Você está sempre por fora. Eu fiz o que é certo, disse Felipe. O túmulo está vazio. A turma ficou em silêncio. Ninguém disse mais nada. E você pode acreditar, ninguém nunca mais disse que Felipe era um estúpido, ou que fazia sempre coisas erradas. De repente, Felipe foi aceito pela turma. Naquele mesmo ano, Felipe faleceu. Sua família sabia por muito tempo que ele não ia viver por longo tempo. Muitas coisas estavam erradas com aquele pequeno corpo. E finalmente em julho, com uma infecção, onde alguns mais fortes poderiam sobreviver, Felipe faleceu. Seu velório foi realizado na igreja que seus pais frequentavam. No dia do seu velório, 9 crianças de 8 anos de idade foram à frente da igreja e colocaram em cima do seu caixão um ovo de plástico vazio. Como o menino Felipe, nosso Senhor Jesus Cristo foi visto e tratado por todos que o conheceram como alguém diferente. Sofreu escárnio, sofreu maltratos. Ele também não foi compreendido, ele não foi entendido, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Jesus também deixou uma herança, um túmulo vazio, para nos encher da sua vida. Quando você pensar sobre o próprio túmulo, com toda a sua finalidade, com todo o seu poder, como ele tem sobre você, em toda a sua humilhação, lembre-se de uma coisa: um dia o seu túmulo também estará vazio. Graças a Jesus. Cristo ressuscitou. Faz toda a diferença. Que você tenha momentos muito gostosos com a sua família. Hoje não seria dia de peixe. A tradição botou, mas se alguém tem um bacalhau, coma. Mas se tiver carne, também coma. Hoje é dia de celebração de um túmulo vazio. E que nós estávamos nele. E que ele é a nossa vida. Nosso Pai Celestial, muito obrigado. Porque o Senhor nos tirou do império, das trevas, no lugar escuro da noite tenebrosa, e nos trouxe para a radiante manhã da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, porque nós não temos nada para te oferecer senão os nossos pecados, que tu já os perdoaste ali na cruz, e nos deste a tua vida. Dá ao teu povo a consciência de que não foram apenas perdoados os pecados, mas tu nos purificas de toda iniquidade. E que nossas vidas sejam instrumentos para a tua glória neste mundo caótico. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.